Imagine só, você entra em um relacionamento acreditando que vai ser vista, valorizada, respeitada. Mas, aos poucos, algo sutil acontece. Uma piadinha aqui. Um comentário atravessado ali. Uma comparação que você não pediu. E, de repente, você se pega olhando no espelho e não reconhecendo mais a mulher que costumava ser. Já passou por isso? Esse é o alerta que quero trazer hoje. Homens que te diminuem. E o mais curioso, o mais profundo, é que isso não acontece apenas fora de você. Acontece dentro. Porque muitas vezes, essa voz que te corta já estava em você antes mesmo dele aparecer. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não reconhecemos em nós, projetamos no outro. E aqui está o ponto. Se você está cercada de homens que te diminuem, talvez seja a sua própria sombra. Aquela parte que você rejeita e não quer olhar, se manifestando na sua vida. E é duro ouvir isso. Eu sei. Mas olha, é justamente quando dói que o inconsciente está gritando. É quando você pensa, por que sempre atraio esse tipo de cara? Que o universo está te entregando uma chave. A chave da sua própria individuação, da sua jornada de ser inteira. Talvez você já tenha sentido essa sensação. Estar com alguém que parece sempre precisar reafirmar sua superioridade. Alguém que não consegue se alegrar genuinamente com suas conquistas. Que quando você brilha, ele se encolhe. E por isso tenta apagar a sua luz. E você fica ali, na dúvida. Será que estou exagerando? Será que sou eu que estou errada? Esse é o jogo mais cruel. Fazer você acreditar que seu valor depende da aprovação dele. Esse é o veneno mais lento e perigoso para a sua alma. Jung chamava isso de complexo. Sabe aquele BO emocional que se repete como um efeito sanfona? Você se afasta de um homem assim, promete para si mesma nunca mais cair na mesma. Mas lá está você de novo. Em outro relacionamento, com um cara diferente, mas com a mesma energia de desvalorização. O mesmo roteiro, com atores diferentes. Isso não é azar. Não é falta de sorte no amor. É o inconsciente tentando se resolver. É a vida te colocando na frente do espelho da sua própria sombra. E olha só, o alerta aqui não é só sobre ele. É sobre você. Sobre o porquê você tolera migalhas. Sobre o porquê sua alma aguenta tanto silêncio engolido, tanta palavra atravessada, tanta energia sugada. A pergunta que dói: em que momento você começou a acreditar que merecia menos? Porque um homem que te diminui só encontra espaço na vida de uma mulher que lá no fundo já foi treinada a se diminuir sozinha. E aqui entra a persona, outro conceito de Jung. A máscara que a gente veste para ser aceita. Muitas mulheres se acostumam a usar a máscara da boazinha, da que entende, da que releva tudo. Você já fez isso? Fingiu não se importar só para não perder? Engoliu sua raiva só para manter a paz? Esse é o problema da persona. Ela protege, mas aprisiona. Porque você não mostra sua verdade. Você se encaixa. Você se adapta. Você diminui sua própria voz. E quando você menos percebe, já está repetindo exatamente o que ele faz com você. Se diminuindo. E é aqui que eu quero que você respire fundo. Porque não é sobre culpar você mesma. Não é sobre vergonha. É sobre despertar. É sobre olhar para dentro e dizer: chega, eu não vou mais normalizar o desrespeito. Eu não vou mais romantizar o abuso emocional. Eu não vou mais achar que isso é amor. Porque não é. E antes que você pense em parar esse vídeo, eu te peço: fica comigo. Não por mim, mas por você. Porque nos próximos minutos, a gente vai mergulhar em uma parte do inconsciente que talvez você nunca tenha explorado. Vamos falar da sombra, da vítima, da amante, da guerreira que existe aí dentro de você. E pode ser desconfortável, mas é necessário, porque a sua liberdade emocional está logo depois desse desconforto.
Sabe aquela sensação de estar sempre encolhida, tentando caber na vida de alguém? Isso é a ânima e o ânimos se manifestando de forma distorcida. Jung falava que todo homem tem uma figura feminina dentro de si e toda mulher tem uma figura masculina. Mas quando essa energia interna está ferida, a gente projeta no outro. É por isso que você talvez se sinta sempre buscando validação de um homem, porque seu ânimos, essa energia masculina dentro de você, não está fortalecido. Ele não te protege, não te dá estrutura. Então, você busca fora. E quando busca fora, muitas vezes atrai exatamente o oposto do que precisa. Homens que reforçam sua fragilidade, não sua força. Eu quero que você pense agora. Quantas vezes você já deixou de crescer por medo de perder alguém? Quantas vezes você já engavetou um sonho porque ele disse que não era importante? Quantas vezes você já se calou para não parecer demais? É assim que você vai se apagando. E quando percebe, já está vivendo a vida que ele escolheu, não a sua. Isso é a morte lenta da alma. Mas tem algo que você precisa saber. Toda relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Então, se você já saiu de um relacionamento onde foi diminuída, ou se ainda está em um, esse pode ser o início de uma transformação gigantesca. É o momento de olhar para a sua sombra, para os complexos que você carrega, para os arquétipos que estão dominando sua vida, e escolher diferente. E deixa eu te contar, aquilo que você mais rejeita no outro pode ser um espelho da sua própria sombra. Se você não suporta o jeito dele de te diminuir, talvez exista uma parte em você que já aprendeu a se diminuir sozinha. Reconhecer isso não é fraqueza, é poder. Porque quando você reconhece, você pode mudar. Você pode escolher. E é por isso que esse alerta é tão importante. Porque homens que te diminuem não são só um problema externo. Eles são o reflexo de uma batalha interna. E até você se reconciliar com sua sombra, até você fortalecer seu ânimos, até você tirar a máscara da persona, você vai continuar repetindo esse ciclo. E eu sei que você não quer mais isso. Eu sei que você está cansada. Eu sei que sua alma pede por liberdade. Então fica aqui. Porque agora que você entendeu o alerta, a gente vai começar a caminhar pela estrada que leva à cura. E no próximo passo, vamos entrar fundo na sombra, naquilo que você não quer ver, mas que é a chave para a sua força. Se você sentir que isso é para você, já se inscreve no canal, porque nossa jornada de mergulhar no inconsciente só está começando. E você não vai querer perder a parte que pode virar completamente a chave da sua vida amorosa. A sombra. Essa palavra assusta, não é? Parece algo obscuro, perigoso, algo que a gente deveria evitar. Mas a verdade é que a sombra não é o monstro que mora fora de você. É o pedaço de você que você tentou esconder. São aquelas emoções que você aprendeu que não pode sentir. A raiva, o ciúme, o desejo de se impor, a vontade de dizer não. Você trancou tudo isso numa caixa e jogou a chave fora. Mas sabe o que acontece? A sombra nunca desaparece. Ela encontra jeitos de se manifestar. E muitas vezes, ela se manifesta nas suas relações. É por isso que tantas mulheres se veem presas em relacionamentos com homens que as diminuem. Porque, sem perceber, estão se relacionando com a própria sombra projetada no outro. Você tolera o desprezo porque lá no fundo já despreza a si mesma. Você aceita as críticas porque já é crítica demais consigo mesma. Você perdoa infinitamente porque não aprendeu a se dar valor. Duro, né? Mas libertador. Porque se o problema também está em você, a solução está ainda mais. Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida. E você vai chamar isso de destino. Quantas vezes você já disse para si mesma: é sempre assim, eu só atraio cara complicado? Pois é. O que você chama de azar é, na verdade, a sombra guiando seus passos.
não para te punir, mas para te ensinar, para que você finalmente veja aquilo que precisa ser visto. É como se o universo estivesse colocando uma placa na sua frente, enorme, dizendo: olhe para dentro, agora. E eu quero que você pense comigo. O que exatamente você tem permitido? Porque quando um homem te diminui, existem dois movimentos acontecendo. Um, o dele, que revela a própria sombra dele. O medo de não ser suficiente, a insegurança de ver uma mulher crescer, a necessidade de controlar para não perder. E outro, o seu, que é aceitar esse papel, se colocar pequena para caber em algo que não deveria ser tão apertado. E eu não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo para abrir seus olhos. Porque quando você enxerga o mecanismo, você para de ser vítima dele. E aqui entra o arquétipo da vítima. Quantas vezes você já se contou a história de que não tem saída, de que é isso ou nada, de que ninguém nunca vai te amar do jeito que você é? Esse arquétipo é traiçoeiro, porque ele dá a falsa sensação de conforto. É como se dissesse: fica aqui, sofrendo, mas pelo menos você não está sozinha. Só que, ao mesmo tempo, ele suga sua força. Ele faz você acreditar que não tem escolha. Mas você tem. Sempre tem. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Não saia desse vídeo ainda, porque o que vem a seguir é justamente o caminho de quebrar esse padrão. É a transição da vítima para a guerreira. E essa virada, eu garanto, pode mudar completamente a forma como você se enxerga nos relacionamentos. É aqui que muitas mulheres, pela primeira vez, sentem a ficha cair de verdade. Você já percebeu como o ciclo funciona? Primeiro, ele começa com charme. O homem que te diminui quase sempre começa te exaltando. Te coloca no pedestal. Diz que você é especial. Te envolve com palavras bonitas. E quando você já está entregue, quando já está emocionalmente investida, ele começa a girar a chave. É um comentário sutil, uma piada que te deixa desconfortável, um conselho que mais parece crítica. E você pensa: ah, tudo bem, é só um detalhe. Mas não é, porque detalhe somado a detalhe vira muro, e esse muro te separa de você mesma. E quando você percebe, já está vivendo um efeito sanfona emocional. Ele te dá migalhas de carinho, e depois retira, te dá atenção e depois te ignora. E você, no meio, tentando equilibrar esse vai e vem, acreditando que a culpa é sua. Esse é o ponto exato em que a sombra se alimenta, porque ela se fortalece do seu autoabandono, da sua falta de fronteira, da sua dificuldade de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu mudo isso? O primeiro passo é reconhecer. É parar de negar. É olhar nos olhos da sua própria sombra e dizer: eu vejo você. Isso assusta, mas é revolucionário. Porque toda vez que você se cala para manter alguém por perto, você fortalece a sombra. Mas toda vez que você fala sua verdade, mesmo tremendo, mesmo com medo, você fortalece sua luz. E é nesse equilíbrio entre sombra e luz que nasce a mulher inteira. E olha, deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca te disse. Não existe sombra sem luz. A sombra só existe porque há uma luz projetando. Isso significa que o fato de você estar vivendo esse padrão já prova que existe luz em você. Existe algo imenso querendo nascer. E talvez esse relacionamento, por mais doloroso que seja o gatilho para o seu despertar. Você consegue sentir isso? Essa força que vibra aí dentro quando você pensa em dizer chega? Esse é o seu arquétipo da guerreira pedindo passagem. Ela não é agressiva. Não é sobre lutar contra os homens. É sobre lutar a favor de si mesma. É sobre levantar depois de cada queda e dizer: eu me escolho. É sobre ter coragem de ser rejeitada por ser você mesma, ao invés de ser aceita por uma versão diminuída.
Agora presta atenção. Se você está ouvindo isso e seu coração está acelerado, não é à toa. É porque você está reconhecendo algo que já sabia. Não é novo. É memória da alma. É a parte de você que sempre gritou, mas você silenciava. E se você chegou até aqui, é porque está pronta para ouvir. Então, me escuta. Não pare agora. Porque no próximo bloco, vamos entrar no coração desse processo. A jornada da individuação. O caminho de se tornar quem você nasceu para ser. E se você quer de verdade dar a volta por cima, você precisa entender isso. Antes de irmos, eu te peço, se você sente que essa mensagem é para você, compartilhe esse vídeo com uma amiga que também precisa ouvir. Porque quando uma mulher desperta, ela puxa outras com ela. E juntas, a sombra perde força. A jornada da individuação. Essa palavra parece grande, mas na prática é simples. É o processo de você se tornar quem realmente é. Não quem o mundo disse que você deveria ser. Não quem o seu pai, sua mãe, seus professores, seus ex-namorados ou até mesmo a sociedade projetou em você. É sobre encontrar a sua essência, aquela mulher que existe por trás de todas as máscaras, de todas as feridas, de todos os papéis que você assumiu para sobreviver. É sobre tirar a poeira da alma e enxergar o diamante que sempre esteve aí. Carl Jung acreditava que o sentido da vida era esse: individuação. E, acredite, cada relacionamento que te diminui é, paradoxalmente, uma chance de se aproximar disso. Porque, quando alguém tenta apagar a sua luz, o universo está te perguntando: você vai deixar ou vai brilhar ainda mais forte? Cada comentário ácido, cada desvalorização, cada vez que você se sente invisível, tudo isso é um chamado. O chamado para se levantar. E sabe por que isso é tão difícil? Porque dentro de nós vivem arquétipos. São como personagens internos que assumem o controle da nossa vida. Já falei da vítima e da guerreira. Mas existe também a amante, que anseia pelo amor. E muitas vezes aceita migalhas só para não sentir solidão. Existe a mártir, que acredita que precisa se sacrificar pelo outro para provar seu valor. E existe a sábia, que observa, silenciosa, esperando o momento em que você vai, finalmente, ouvir sua voz interior. Todas elas estão em você. E dependendo do momento, uma se sobrepõe à outra. Quando você está presa em um relacionamento com alguém que te diminui, provavelmente a vítima e a mártir estão no comando. Elas acreditam que aguentar calada é prova de amor, que ser forte é suportar, que ceder é mais bonito do que se impor. Só que essa força mal entendida te coloca no lugar errado. Porque amor não é sobre suportar dor. Amor é sobre crescer junto. É sobre espaço para ser. E se ele não te dá isso, não é amor. É prisão disfarçada de afeto. E aqui eu quero abrir uma pausa para você respirar. Fecha os olhos por um instante. Pensa na última vez que você se sentiu diminuída. Pode ter sido um comentário sobre sua aparência. Pode ter sido ele não valorizar uma conquista sua. Pode ter sido aquele silêncio, pesado, como se o que você falou não tivesse importância. Agora, pergunta a si mesma: qual arquétipo estava no comando em mim naquele momento? Era a amante com medo de perder? Era a vítima se sentindo impotente? Ou era a mártir acreditando que suportar é virtude? Essa pergunta, simples, pode abrir portas no seu inconsciente que você nem imaginava existir. E sabe o que acontece quando você começa a identificar esses arquétipos? Você para de ser dominada por eles. É como se, pela primeira vez, você segurasse o volante da sua vida. Porque quando você reconhece, você pode escolher. Você pode dizer: ok, eu sinto medo de ficar sozinha, mas não vou deixar a amante me guiar para um amor que me destrói. Ou, eu percebo que a vítima em mim quer se encolher, mas agora a guerreira vai assumir.
Esse é o verdadeiro poder. Não é eliminar partes de você, é integrá-las, é dançar com elas, é saber quem deve estar no palco em cada momento. E deixa eu te contar, esse processo não acontece de um dia para o outro. É como atravessar uma floresta escura. No começo, você tropeça, se perde, sente medo, mas, pouco a pouco, seus olhos se acostumam. Você começa a enxergar no escuro e, quando menos espera, encontra clareiras de luz. E cada clareira é um pedaço de você que volta. A autoestima que você achava perdida, a coragem que estava guardada, a voz que você tinha silenciado. E quando você olha para trás, percebe. Não é que você se tornou forte agora. Você sempre foi. Só tinha esquecido. Agora, eu quero te fazer um convite íntimo. Não vá embora ainda, porque a próxima parte desse mergulho é justamente onde você vai entender como transformar dor em força. Eu vou te mostrar como a sombra, ao invés de ser um peso, pode ser seu maior motor de crescimento. E se você sente que está pronta para virar a chave da sua vida amorosa, fica aqui comigo. Porque esse próximo passo não é só conhecimento, é libertação. Você já se perguntou por que tantas mulheres incríveis ficam presas em relacionamentos tóxicos? A resposta não está apenas nos homens, está na relação que temos conosco mesmas. Enquanto você acreditar que precisa se provar, vai aceitar alguém que te testa o tempo todo. Enquanto você acreditar que precisa se diminuir para ser amada, vai atrair quem reforça essa crença. Enquanto você não se individua, o inconsciente continua te colocando diante dos mesmos espelhos. É duro, mas é a maior oportunidade da sua vida. E eu preciso te falar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Você não precisa se tornar perfeita para ser amada. Você não precisa consertar cada detalhe seu para merecer respeito. Você já é inteira agora. Já é suficiente agora. A individuação não é sobre virar outra pessoa. É sobre voltar para si. É sobre lembrar que dentro de você mora a guerreira, a sábia, a amante, todas em equilíbrio. E quando você se reconcilia com elas, você para de aceitar migalhas, porque entende que o banquete sempre esteve dentro de você. Sabe aquela frase que parece clichê, mas é pura verdade? Você aceita o amor que acha que merece. Pois é, esse é o coração da individuação. Quando você começa a acreditar de verdade que merece mais, a sua energia muda. Você começa a enxergar sinais que antes ignorava. Você diz não com mais firmeza. Você não negocia o seu valor. E aí, homens que te diminuem simplesmente não cabem mais no seu campo. Eles não conseguem ficar, porque a sua energia, agora, não dá espaço para isso. E se até aqui você está sentindo que cada palavra ressoa como se fosse escrita para você, é porque é. Porque o inconsciente coletivo, como Jung chamava, conecta nossas histórias. O que você viveu, outras também viveram. O que você sente, outras também sentem. E juntas, quando compartilhamos, a cura se expande. Por isso, se ainda não fez, se inscreva no canal. Porque aqui, a cada vídeo, a gente vai aprofundar ainda mais essas camadas da psique e dos relacionamentos. E essa jornada não é para ser solitária. É para ser feita em círculo, em comunidade. Agora, segura firme. Porque no próximo bloco vamos falar de algo que pode mudar completamente a forma como você olha para os homens que tentam te diminuir. Vamos falar da integração da sombra, da alquimia interior que transforma rejeição em poder, dor em autoconhecimento e solidão em força. E eu te prometo, o que vem a seguir pode ser a chave que você estava esperando para finalmente se libertar do ciclo que tanto te prende. Integração da sombra. Esse é o ponto em que a jornada deixa de ser apenas análise e se torna transformação. Até aqui, talvez você tenha sentido aquele soco no estômago. Perceber que os homens que te diminuem não são apenas um azar, mas sim reflexos de algo mais profundo,
um espelho da sua própria sombra. Agora, o desafio é outro. Como pegar tudo isso que dói e transformar em força? Como parar de lutar contra partes suas e aprender a usá-las a seu favor? Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Se você passa a vida tentando se livrar da raiva, da insegurança, do medo, eles não desaparecem. Eles se escondem e depois explodem em formas ainda mais destrutivas. O segredo está em integrar, em reconhecer que você não precisa ser só luz, só calma, só boazinha. Você é inteira. E a sua inteireza inclui luz e sombra, amor e raiva, coragem e medo, força e vulnerabilidade. O problema não é sentir, o problema é negar. E é aqui que muitos relacionamentos desmoronam. Porque, sem perceber, você coloca no outro a responsabilidade de lidar com a sua sombra. Você espera que ele te cure, que ele te prove que você é amável, que ele preencha suas faltas. Só que isso nunca dá certo, porque a sombra é sua, o inconsciente é seu, e só você pode atravessar essa floresta. Um homem pode caminhar ao seu lado, pode segurar sua mão, mas ele não pode caminhar por você. Essa é a parte que mais dói, mas também é a mais libertadora, porque significa que o poder nunca saiu das suas mãos. Pensa comigo, aquela raiva que você sente quando ele te diminui e você engole. Já pensou se, ao invés de engolir, você usasse essa energia para se impor? Para dizer com firmeza, não aceito ser tratada assim. Essa mesma raiva que parecia um veneno, de repente vira força vital. A insegurança que te fazia duvidar de si mesma pode ser o motor que te impulsiona a crescer, a aprender, a se fortalecer. O medo de ficar sozinha pode ser o chamado para você, finalmente, se bastar. A sombra, quando integrada, se torna combustível. É como transformar chumbo em ouro, dor em poder. É a alquimia da alma. E olha, deixa eu abrir meu coração. Eu sei que não é fácil. Sei que você pode estar ouvindo isso e pensando, mas eu não consigo. Eu sempre volto para o mesmo ciclo. E é por isso que eu te peço, não vá embora agora, porque o que vem a seguir é justamente o mapa para quebrar esse padrão. Um mapa que não foi inventado por mim, mas que Jung deixou como legado para quem tem coragem de mergulhar fundo. Fica aqui comigo, porque se você já cansou de ser diminuída, essa pode ser a virada da sua vida. Agora, eu quero te mostrar algo importante. Quando um homem te diminui, ele está revelando mais sobre ele do que sobre você. Muitas vezes, o que ele não suporta em você é exatamente o que ele não suporta em si mesmo. Se ele não aguenta ver você brilhar, é porque não lida bem com a própria mediocridade. Se ele não aceita sua liberdade, é porque não sabe lidar com o próprio vazio. Só que, ao mesmo tempo, você só entra nesse jogo porque há uma parte sua que ressoa com isso. É como se houvesse um imã. A sombra dele encontra a sua. E aí, juntas, elas criam o caos. E sabe qual é a chave? Quebrar essa sintonia. Romper esse contrato inconsciente. E como se faz isso? Primeiro, reconhecendo a sua própria sombra. Admitindo. Sim, eu também tenho medo de brilhar. Sim, eu também já me diminuí para ser aceita. Sim, eu também já senti inveja, ciúme, raiva. Quando você admite, você deixa de ser escrava, porque o que está na luz deixa de te controlar. Depois, é aprender a usar. É como pegar uma arma que estava apontada contra você e virar a seu favor. Não para atacar os outros, mas para proteger sua alma. E aqui entra algo lindo. A integração da sombra gera compaixão. Quando você olha para dentro e reconhece suas próprias fraquezas, você começa a enxergar os outros com mais clareza. Você entende que quando ele te diminui, na verdade, está gritando contra a própria sombra. Isso não significa aceitar. Não significa perdoar abusos. Significa não levar para o lado pessoal. Significa dizer, isso é dele, não é meu, e eu não vou carregar. Essa é a liberdade.
quando você deixa de comprar as feridas alheias como se fossem suas. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você entra em um quarto escuro. No canto, há uma figura assustadora. Você se apavora. Acha que é um monstro. Mas aí você acende a luz e percebe que era apenas um casaco pendurado, projetando sombras estranhas. É isso que acontece com a sombra psíquica. Enquanto está no escuro, ela parece maior e mais ameaçadora do que realmente é. Mas quando você ilumina, ela perde o poder. Você percebe que não precisa fugir. Só precisa olhar. Só precisa trazer consciência. E eu sei, pode parecer pesado tudo isso. Mas, na verdade, é libertador. Porque quando você integra a sombra, você deixa de precisar de homens que te diminuem para mostrar aquilo que você não queria ver. Você já viu. Você já se apropriou. Então, eles perdem o papel na sua história. Eles deixam de ser atraentes. Você começa a enxergar beleza em outro lugar. Em quem soma, em quem respeita, em quem vibra junto. E isso acontece naturalmente, sem esforço, porque sua energia mudou. E se até agora você está sentindo que isso toca em lugares profundos, então eu vou te pedir algo. Se inscreve agora no canal. Não por estatística, não por algoritmo, mas porque essa jornada não termina aqui. Cada vídeo é uma camada a mais desse mergulho no inconsciente. E se você já sentiu que hoje foi forte, espera até ver o que vem depois. Você não está sozinha nesse caminho. Agora, antes de fechar este ciclo, eu quero deixar uma frase para ecoar em você. Dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. E é essa força que a sombra estava escondendo. É essa força que os homens que te diminuíram tentaram apagar. É essa força que você, agora, está prestes a reencontrar. Porque quando a mulher integra sua sombra, ela deixa de pedir permissão para existir. Ela simplesmente existe, brilha, ama e não negocia mais o seu valor. E no próximo passo, a gente vai falar do arquétipo da mulher inteira. Aquela que já não precisa ser metade de ninguém. Aquela que não vive de sobras. Aquela que não tem medo de estar só, porque descobriu que sua própria companhia é abundante. Se você está pronta para se tornar essa mulher, fica aqui. Porque o que vem a seguir pode ser o capítulo mais transformador da sua história. A mulher inteira. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o começo de tudo. Porque a verdadeira libertação não acontece quando você se vinga, nem quando prova para alguém o quanto vale. Ela acontece quando você, finalmente, não precisa mais provar nada. Quando você olha no espelho, sem maquiagem, sem filtro, sem precisar de aplauso, e sente paz. Quando você se escolhe, de corpo inteiro, de alma inteira. Esse é o arquétipo da mulher que se tornou completa. Aquela que não se perde em jogos, que não aceita migalhas, que não vive de metades. Jung chamava esse processo de individuação a meta de toda a vida humana. E aqui, dentro dos relacionamentos, isso ganha um peso ainda maior. Porque ser inteira significa não mais usar o outro como muleta. Significa se relacionar por escolha, não por necessidade. Significa que você pode olhar para um homem e dizer: eu te amo, mas eu também me amo. Eu te quero, mas não preciso de você para existir. E essa é a posição mais poderosa que uma mulher pode assumir. Porque quando você se torna inteira, você atrai relações inteiras. Mas vamos ser honestas. O caminho até aqui foi árduo. Você enfrentou sombras, encarou a vítima, acolheu a amante, despertou a guerreira. E agora, a recompensa é perceber que tudo aquilo que você achava que era fraqueza, na verdade, era semente de força. Que cada lágrima que caiu foi regando sua própria maturidade emocional. Que cada vez que você disse basta, foi uma raiz se firmando no solo da sua alma. E que hoje, pela primeira vez,
Talvez você esteja sentindo o chão firme sob seus pés. E eu quero que você imagine isso com clareza. Uma mulher inteira não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser verdadeira. Ela não tem medo de dizer quando erra, mas também não se encolhe para pedir perdão. Ela não tenta agradar todo mundo, mas sabe ser generosa. Ela não finge ser menos para caber. Ela se expande. Ela incomoda quem não tem coragem de ser grande, mas inspira quem também deseja despertar. É essa mulher que mora aí dentro de você e que, se você deixar, pode começar a viver agora. Você consegue sentir o que muda quando você se coloca nesse lugar? É como se, de repente, os homens que tentam diminuir você perdessem o poder. Porque não importa o que digam, não importa como te olhem, não importa o silêncio ou a crítica. Nada disso entra mais. Você pode até ouvir, mas não se prende, porque sua referência deixou de ser o olhar do outro e passou a ser o seu próprio olhar. É quando você se olha e pensa, eu me basto. E quando se basta, o amor que vem de fora é bônus, não muleta. E olha que coisa bonita, a mulher inteira não fecha o coração. Muito pelo contrário. Ela ama mais profundamente do que nunca. Mas ama sem medo, ama sem depender, ama sem se perder. Porque agora, amar não é sinônimo de diminuir-se, mas de expandir-se junto. Essa é a grande virada. Quando você se ama inteira, só aceita amores que também são inteiros. Não há mais espaço para migalhas. Não há mais espaço para abusos disfarçados de afeto. Não há mais espaço para quem tenta apagar sua luz. Porque você já aprendeu. Sua luz não se negocia. E aqui, talvez você esteja pensando, mas e se eu ainda escorregar? E se eu voltar para padrões antigos? Deixa eu te dizer, isso faz parte. O processo não é linha reta, é círculo. Às vezes, você vai se ver de novo diante da sombra, mas agora você já sabe como lidar. Já sabe que ela não é monstro, mas mestre. Já sabe que cada repetição é só um lembrete de onde você não quer mais estar. E cada vez que você escolhe diferente, você fortalece ainda mais a mulher inteira em você. E é por isso que eu te digo, do fundo do coração, não desista de si. Porque dentro de você existe uma força que talvez você ainda não conheça. Uma força que vem de todas as mulheres que vieram antes, que lutaram, que resistiram, que se levantaram. Uma força ancestral. Uma força coletiva. Uma força que pulsa toda vez que você diz, chega, eu mereço mais. Essa força é a prova de que você não está sozinha. Nunca esteve. Então, deixa eu te convidar. Se esse vídeo fez sentido, se tocou fundo, se mexeu com você, se inscreve no canal. Não como quem aperta um botão qualquer, mas como quem decide de verdade continuar essa jornada. Porque aqui, a cada encontro, vamos mergulhar mais fundo. Vamos explorar mais sombras, mais arquétipos, mais caminhos de libertação. E eu quero que você esteja comigo nessa. Porque eu sei que você já está pronta. A mulher inteira dentro de você já está batendo a porta. Só falta você abrir. E antes de encerrar, guarda essa frase dentro do peito. Aquilo que você mais rejeita no outro pode ser a chave para libertar sua própria luz. Não fuja, não negue, integre, se acolha. Porque o que você busca lá fora sempre esteve dentro. E quando você perceber isso, nada nem ninguém será capaz de te diminuir outra vez. E assim, a gente fecha esse ciclo juntas. Você ouviu o alerta, encarou a sombra, atravessou a individuação e chegou ao arquétipo da mulher inteira. Mas, lembra, esse não é o fim. É só o começo de uma vida em que você finalmente se escolhe, se honra e se ama por inteiro. E agora, eu te pergunto, você está pronta para nunca mais aceitar menos do que merece? Se a resposta for sim, a sua jornada já começou. E eu estarei aqui, em cada passo, para caminhar com você.